A tia Nin estava ao lado, olhando para Yu Yui, sorrindo e pensando consigo mesma, haha, esses dois realmente têm uma conexão fatal. Lu Dongli apareceu de repente atrás de Eiting. Ele chamou Lu Xiaojie, irmão, você e Eiting ambos quebraram para os básicos. A partir de agora, ambos podem voar. Lu Xiaojie levantou uma mão, com uma expressão pensativa no rosto, e respondeu, isso é um problema. Lu Dongli se perguntou, então, o que vocês vão voar? Ou deveríamos contar para tia Nin sobre o barco de folha de edição limitada? Xiao Qiu ouviu isso, seus olhos brilhando, e imediatamente perguntou, edição limitada? Podemos comer isso? De repente, a barriga de Xiao Qiu roncou grrr. Ela abraçou sua barriga, timidamente dizendo, Xiao Qiu está com fome agora. Lu Xiaojie cruzou os braços, parecendo satisfeito consigo mesmo, estou feliz hoje. Dong Li, encontre um lugar para pousar. Hoje eu vou mostrar pessoalmente minhas habilidades culinárias. Lu Dongli e Eiting trocaram olhares, seus olhos brilhando como estrelas, e responderam em uníssono, sim. A folha pairando no céu de repente acelerou, criando um voo enquanto zumbia pelo ar. Xiao Qiu abraçou a perna de Lu Dongli, confusa, e perguntou, uau. Sênior, por que você está voando tão rápido de repente? Lu Dongli sorriu e respondeu gentilmente, não faça muitas perguntas. Apenas espere um pouco mais, e depois de comermos, você entenderá tudo. Xiao Qiu olhou para Lu Dongli, com os olhos cheios de surpresa, e então pensou consigo mesmo, o líder do secto realmente é um bom cozinheiro? Um momento depois, em uma floresta com folhas vermelhas, Lu Dongli correu rapidamente, vou pegar alguns peixes. Xiao Qiu ficou próximo, observando atentamente Eiting enquanto ela procurava algo na cesta. Eiting puxou uma série de utensílios de cozinha, arrumando-os de maneira muito organizada e cuidadosa. Xiao Qiu subiu na mesa, com os olhos cheios de admiração, a cesta da Eiting é como o baú de tesouros do meu irmão. Poderia ser que contém apenas itens essenciais? Do outro lado, Lu Xiaojie estava deitado em uma cadeira, chamando Xiao Qiu, venha aqui. O líder do secto vai te ensinar a cultivar corretamente. Xiao Qiu rapidamente levantou a mão, sim. Lu Xiaojie sorriu amplamente. Naquele momento, Lu Dongli voltou alegremente, segurando 2 peixes nas mãos, mostrando animadamente, olhem. Eu peguei 2 deles. Lu Xiaojie ainda estava perguntando a Xiao Qiu, se você derrotar um oponente, mas ele ainda te provoca teimosamente, como você irá responder? Xiao Qiu colocou a mão na boca, sem pressa de responder. Vendo isso, Lu Dongli ficou surpreso. Lu Xiaojie continuou, por exemplo, não é culpa do destino. Xiao Qiu cruzou os braços e respondeu com um sorriso satisfeito, é tudo porque você é estúpido. Xiao Qiu e Lu Xiaojie bateram as mãos juntas. Lu Xiaojie elogiou, crianças são fáceis de ensinar, crianças são fáceis de ensinar. Lu Dongli ficou parado, exclamando, oh não, Xiao Qiu foi infectada. Ele olhou intensamente para Lu Xiaojie. Lu Xiaojie perguntou a Xiao Qiu, você está sentindo frio? Xiao Qiu respondeu, parece que está realmente mais frio. Lu Xiaojie imediatamente virou-se para olhar atrás. Lu Dongli estava correndo com 2 peixes, pronto para atacar. Lu Xiaojie gritou, fique longe da minha Júnior. Então ela acenou com a mão, Dongli, peixes deliciosos só devem aparecer em um prato. Lu Dongli lembrou a Xiao Qiu, absolutamente não deve aprender com seu líder de seita. É preciso saber ter humildade, se você não tomar cuidado, pode acabar apanhando um dia. Lu Xiaojie, com 2 caroços na cabeça, sentou-se ao lado do pote, cozinhando para todos. Xiao Qiu ficou em pé, com os pés na largura dos ombros, declarando, não tenham medo, a seita mantém crianças. Lu Xiaojie levantou a mão em concordância, bom. Xiao Qiu disse 10 pontos. As lágrimas de Lu Dongli escorriam e ele gaguejou, acabou. Xiao Qiu está completamente sem ajuda.
No topo de Danqing, as altas montanhas se destacam com uma escada se estendendo pela base da montanha. O sol distante pairava acima. Lu Dongli, Lu Shaojie, Xiao Qiu e Ei Ting estavam em uma folha gigante. Lu Dongli disse alto: "Estamos em casa." De repente, um barulho estranho saiu da garganta de Lu Dongli, fazendo com que ele timidamente cobresse a boca com a mão. Xiao Qiu olhou para Lu Dongli e perguntou curiosamente: "Ah, o que o sênior acabou de dizer?" "Sênior aqui." Lu Dongli apontou para a cabeça de Xiao Qiu, de maneira zangada: "Não sou assim." Xiao Qiu sorriu feliz e respondeu: "Porque os peixes do líder da seita são tão deliciosos." Tendo terminado de falar, Xiao Qiu começou a cantarolar, sua expressão cheia de satisfação. A folha desceu lentamente diante da tia Ning e de Yu Yui. A tia Ning disse calmamente: "Shaojie, Dongli, vocês dois estão de volta." Yu Yui ao lado dela pensou silenciosamente: claramente, eles estavam seguindo-os secretamente o tempo todo, e agora querem fingir um encontro aleatório na entrada do Clamon. Se não descessem ao reino mortal para agir, realmente seria um desperdício. Lu Shaojie desceu, fazendo um tudo. Tanto ela quanto Lu Dongli se curvaram respeituosamente. Lu Shaojie perguntou: "Tia Ning, nós fomos fazer uma viagem. Você estava esperando há muito tempo?" A tia Ning sorriu e respondeu: "Eu também acabei de chegar." "Você fez um avanço, não está nada mal." Ao ouvir isso, Yu Yui não pôde deixar de exclamar: "Mestre, suas habilidades também fizeram um avanço." Com a mente cheia de esquemas, Lu Shaojie baixou a cabeça e perguntou: "Tia Ning, eu fiz um avanço, vocês podem me dar um barquinho de folhas como recompensa?" Tia Ning apontou para a testa de Lu Shaojie e disse: "Criança, tudo bem, tia concorda com você." Lu Shaojie virou-se para olhar para Yu Yui, com uma expressão perplexa no rosto. HMPH. Lu Shaojie deu um tapinha brincalhão em Yu Yui e perguntou: "É você, seu garoto podre?" Yu Yui sorriu amplamente e respondeu: "Hehe, irmão Lu." Lu Shaojie ficou surpreso, pensando consigo mesmo: por que Yu Yui está agindo de maneira tão estranha? No passado, se eu o batesse, ele definitivamente rebatia e discutia comigo. Por que ele parece estar gostando disso hoje? Ele imaginou algo aterrorizante e continuou seus pensamentos: pode ser que Yu Yui goste de meninos? Lu Shaojie deu 2 passos para trás, gaguejando: "Vamos entrar e conversar." Tia Nin sorriu e respondeu: "Tudo bem, mas se você encontrar dificuldades enquanto cultiva, eu te ajudarei um pouco." Enquanto o grupo entrava, Tia Nin continuou: "Dongli deve ter muitas perguntas, então você deve liderar o caminho." Lu Dongli acenou com a cabeça e respondeu: "Sim, Tia Nin, sobre isso." Nesse momento, dentro da sala, Ei Ting estava servindo mais chá para Lu Shaojie. Lu Dongli alegremente disse: "Obrigado, Tia Nin, eu terminei de perguntar agora." Tia Nin lançou um olhar para Lu Shaojie e perguntou: "Shaojie, você não quer me perguntar nada?" Lu Shaojie tomou um gole de chá e respondeu suavemente: "Quero perguntar, se há um praticante de espada cuja cultura não é muito alta, ele deve se concentrar em romper ou entender a intenção da espada? Qual é melhor?" Tia Nin pensou por um momento e então respondeu: "Shaojie, teoricamente falando, quanto mais cedo alguém compreende a intenção da espada enquanto prática a esgrima, melhor." Ela continuou a explicar: ao longo da história, os maiores praticantes de espada foram aqueles que entenderam a intenção da espada antes dos outros. Depois de compreender a intenção da espada, cada rompimento aumenta significativamente a força de alguém. Para praticantes de espada sem intenção da espada, mesmo que rompam, o aumento na cultura é como despejar outra xícara de água. Mas se alguém tem a intenção da espada, uma xícara pode se transformar em 1,5, ou até mesmo 2 xícaras. Yu Yui, que estava ao lado, ficou surpreso ao ouvir isso e pensou para si mesmo: intenção da espada. Lu Shaojie também estava contemplando em seu coração. Ele pensou: desbloquear a intenção da espada requer 3.000 pontos de experiência, suficientes para eu subir de nível 3 vezes. Então, no final, é mais importante romper ou a intenção da espada é mais poderosa?
A tia Nin pensou consigo mesma, a intenção da espada é de fato muito importante para a esgrima. No entanto, com a força atual de Xiao Jie, tentar compreender a intenção da espada ainda está muito além de seu alcance. Se ele continuar preocupado com isso, provavelmente será um esforço fútil e uma perda de tempo. Lu Xiaojie de repente se levantou, declarando com firmeza: Tia Nin, eu entendi agora. Vou rapidamente compreender a intenção da espada. Não vou desapontá-la. A tia Nin ficou surpresa, engasgando-se com a bebida e tossindo por um momento. Ela rapidamente limpou a boca e respondeu: Quando é que eu tive alguma expectativa em relação a você? Nesse momento, Yu Yui pulou, questionando confusa: compreender rapidamente a intenção da espada? Como isso é possível? Xiao Jie olhou calmamente e respondeu: Por que não pode ser possível? Yu Yui franziu levemente a testa e respondeu: É impossível porque é impossível. Irmão, a intenção da espada não é algo que se pode compreender apenas desejando. Ela recordou secretamente como, em seus próprios dias, teve que treinar freneticamente, colocando-se em situações de vida ou morte apenas para entender um pouquinho da intenção da espada. Yu Yui pensou consigo mesma: na minha época, alcancei a intenção da espada um ano antes do atual santo da espada. A memória a fez ficar momentaneamente distraída. Yu Yui baixou a cabeça, orando silenciosamente o nome santo da espada. Em seu coração, ela lembrou-se: a intenção da espada não é algo que se possa alcançar simplesmente falando sobre isso. Lu Xiaojie pensou consigo mesmo: esse garoto. Ele ousa me enfrentar. Muito bem, vamos ver como ele lida com isso. Lu Donli olhou para Lu Xiaojie, pensando: ele está tendo outro ataque. Mas neste momento, não posso dizer que ele está errado, preciso preservar seu rosto. Tia Nin ficou lá, sorrindo, e então falou: haha, esses dois realmente têm algum conflito, hein? A propósito, ouvi dizer que Yu Yui compreendeu um pouco da intenção da espada. Que tal isso? Por que vocês dois não têm uma competição? Lu Xiaojie e Yu Yui imediatamente responderam, cheios de ânimo: claro. Tia Nin assentiu e estabeleceu as regras: nós apenas vamos comparar as intenções da espada. Yu Yui, você precisa baixar seu nível para corresponder ao de Xiaojie para garantir a justiça. Yu Yui se curvou e respondeu: sim, entendi. Ambos puxaram suas espadas e tomaram suas posições. Yu Yui juntou as mãos na frente do peito e disse: aguardo sua orientação. Assim que ela terminou, puxou sua espada com força. O som agudo do metal se chocando ressoou, seguido pelo vento uivante, criando uma aura de majestade e presença opressora. Lu Donli arregalou os olhos e exclamou: que espada magnífica, a espada de Yu Yui é realmente notável. A tia Nin então disse: todos vocês três estão no auge dos níveis dos santos da espada, sua espada não será naturalmente menos impressionante. O que há de surpreendente nisso? Lu Donli sorriu, he. Xiao Qiu puxou o vestido de Lu Donli, perguntando curiosamente: senhora, Yu Yui é realmente tão forte? Lu Donli explicou: forte. O irmão Yu Yui é uma das figuras mais proeminentes desta geração em Shenzhou, você poderia dizer que ele é o mais forte desta geração. Ao ouvir isso, Xiao Qiu cruzou os braços e pensou orgulhosamente consigo mesma. Ela disse confiantemente: parece que o líder da seita definitivamente vencerá. Essa afirmação deixou Lu Donli um pouco surpreendida. Yu Yui brandiu sua espada e olhou para Lu Xiaojie, perguntando: Xiaojie, por que você ainda não puxou sua espada? Lu Xiaojie balançou a cabeça e disse lentamente: alguém vai morrer. Yu Yui franziu a testa, usando sua habilidade para perguntar mais a fundo: você realmente acha que não sou digno de você puxar sua espada? Imediatamente, Yu Yui subiu aos céus. Um rugido ensurdecedor irrompeu, e o céu parecia estar sendo engolido por um mar de chamas. Os olhos de Yu Yui brilhavam como se estivessem prestes a explodir em chamas. Lu Xiaojie olhou friamente para Yu Yui. Yu Yui gritou com raiva: Lu Xiaojie, desembaine sua espada. Lu Xiaojie respondeu calmamente: não,
você vai me incompreender. Em seu coração, ele pensou, estou empunhando uma espada há 9 anos, não para esperar por você. Mantendo a espada ainda embainhada, Lu Xiaojie deslizou para a frente. A lâmina raspou contra o chão, emitindo um som agudo. Yu Yui não conseguiu conter-se e voou em sua direção, gritando, se você não quiser desembainhar sua espada, eu vou forçá-lo a isso. Os dois avançaram um contra o outro, envoltos em uma batalha feroz e sem misericórdia. Faíscas e água espirraram pela arena, acompanhadas pelo som retumbante do choque. As espadas de ambos colidiram, criando um clangor alto. Xiao Qiu, com olhos brilhantes, exclamou, líder do clã, realmente impressionante. Tianin suspirou, ter lutado tanto tempo contando apenas com essas técnicas é verdadeiramente um feito difícil. Lu Donli, ansioso, disse, se isso continuar, meu irmão vai perder. Enquanto isso, Yu Yui pressionava implacavelmente seu ataque, forçando Lu Xiaojie a uma posição difícil. Yu Yui gritou alto, desenhe sua espada, desenhe sua espada. Eu disse para você desenhar sua espada. Yu Yui cortou para frente, o som do corte ressoando. Lu Xiaojie deu um passo para trás, fazendo barulho. Lu Xiaojie disse friamente, você nem mesmo liberou sua intenção de espada ao máximo, e ainda quer me forçar a desenhar minha espada? Yu Yui respondeu, tudo bem, deixe-me te mostrar. Chamas surgiram e se concentraram ao redor da espada de Yu Yui. Com um som de estalo, o fogo se estendeu da empunhadura à lâmina. Na bolsa de Lu Donli, um tilintar contínuo ecoava. Lu Donli pensou consigo mesmo, minha espada está sendo influenciada pela intenção de espada de Yu Yui. É isso que realmente é a intenção de espada? No entanto, estranhamente, a espada de Lu Xiaojie permaneceu firme, aparentemente inalterada. Lu Xiaojie sorriu sarcasticamente, seu tom irônico, sua intenção de espada ainda não está refinada. Até mesmo minha espada não é afetada. De repente, as chamas vermelhas aumentaram e se tornaram negras, acompanhadas por sons estrondosos. Os olhos de Yu Yui estavam apenas com as brancas à mostra. Ele falou em uma voz profunda, este é meu movimento mais forte. A expressão de Lu Xiaojie se tornou séria enquanto ele disse em voz baixa, certo, vamos lutar sério então. Os sons estrondosos continuaram a rugir selvagemente, sinalizando que uma batalha feroz estava prestes a se desenrolar. A chama negra irrompeu de Yu Yui, envolvendo toda a arena. O fogo girou ao redor de Lu Xiaojie, criando um estranho zumbido. Lu Xiaojie pensou consigo mesmo, então, esta é a diferença entre alguém que possui e alguém que não possui intenção de espada? Ele murmurou, agora eu entendi. Um anúncio ecoou, desbloquear intenção de espada. Acompanhado de um lembrete, subtrair 100.000 ES. Em seguida, outra notificação apareceu, atualizar intenção de espada. O novo nível custa 1 milhão de ES. Yu Yui imediatamente usou a habilidade Espada Solitária. Um barulho alto ressoou por toda a arena. Ele gritou, estou vindo. Em seu coração, Yu Yui pensou, irmão Xiaojie, você só pode me perseguir. Preste bem atenção em si mesmo. Uma seta negra e flamejante disparou, direcionada diretamente a Lu Xiaojie. O som do vento cortando o ar era ensurdecedor, ainda assim ele permaneceu calmo e se preparou. Lu Donli entrou em pânico e gritou, irmão, tenha cuidado. A tia Nin observava a situação à distância, pensando consigo mesma, uma vez que a espada solitária de Yu Yui é liberada, não pode ser retratada. Ao testemunhar isso hoje, realmente faz jus à sua reputação como as habilidades de espada transmitidas pelo Santo da Espada. Mas não importa o que aconteça, ninguém pode prejudicar Xiaojie bem diante de mim. Ao Tianing assumiu uma postura defensiva, preparando-se para usar sua habilidade, mas então inesperadamente fez uma pausa. Ela exclamou em pânico, Xiaojie? Quanto mais você pretende surpreender a Tianing? Nesse momento, Lu Xiaojie havia conseguido quebrar a habilidade de Yu Yui. Ele criou um círculo luminoso que envolveu a seta de fogo negro que Yu Yui acabará de lançar. Yu Yui,
confusa, perguntou, o que? O que é isto? Do fogo negro nas mãos de Yui, um som zumbidor irrompeu. A bolsa de Lu Dongli de repente começou a se mover ainda mais rápido, produzindo um ruído constante de clangor. Lu Dongli olhou ao redor e gritou, irmão. Você alcançou a intenção da espada? Xiao Qiu, de pé ao seu lado, comentou suavemente, o líder do secto parece como um ser celestial saindo de uma pintura. Aquelas imagens deixaram uma impressão profunda no coração de Xiao Qiu quando ela era uma jovem. Mais tarde, apesar de conhecer muitos meninos, Xiao Qiu sentiu que nenhum deles era digno de sua atenção. Os olhos de Lu Xiaojie lentamente se abriram, seu olhar profundo como se contivesse todo um céu estrelado. Os dedos de Lu Xiaojie ainda estavam pinçando a lâmina da espada de Yui, bloqueando aquele golpe. Lu Xiaojie disse calmamente, intenção da espada. Yui não pôde deixar de ficar atordoado. Em sua mente, a imagem de seu sênior apareceu, trazendo consigo um sentimento de familiaridade. Lu Xiaojie sorriu triunfantemente e continuou, não é apenas um pouco de raciocínio necessário? Com um movimento de mão, a chama negra de Yui se dissipou. Yui gritou alto, é uma intenção de espada completa. Não pode ser. Não pode ser. Yui ainda não conseguia acreditar, gritando enquanto desferia um golpe com sua espada. Lu Xiaojie acenou suavemente com a mão, e a chama negra do golpe imediatamente se extinguiu. Yui pressionou com um ataque implacável, balançando sua lâmina e gritando, eu não acredito. Um sussurro soou enquanto a espada cortava ferozmente o ar. Lu Xiaojie acenou novamente com a mão, e a espada saiu das mãos de Yui. Um tule ecoou quando a espada atingiu o chão, produzindo um som como o zumbido de 1000 abelhas. Esse também foi o momento que marcou o fim desta batalha. Lu Xiaojie colocou sua mão perto da garganta de Yui, dizendo suavemente, você perdeu. Yui, derrotado, permaneceu atordoado. Dentro de si, ele se perguntava, por quê? Por que é assim? Ele teve que fazer tantas coisas para alcançar o que tem hoje. Ele congelou seu cultivo para praticar esgrima, arriscou sua vida para confrontar especialistas, desconsiderou os perigos. Ele até lutou contra bestas monstruosas. Por causa da intenção da espada, paguei um preço alto. Ainda assim, ao recordar a expressão calma de Lu Xiaojie naquele momento, ele só pode exprimir 3 palavras, agora eu entendo. Isso fez Yui se sentir insultado. Seus dentes estavam apertados, seu corpo todo tremendo, ele pode fazer isso tão facilmente, por que é assim? Seu rosto escureceu, a intenção de matar o envolveu. Yui inclinou a cabeça, falando em uma voz baixa cheia de relutância, eu perdi. Mas há algo que não entendo. Ele levantou o olhar, contemplando Lu Xiaojie, e continuou, irmão Xiaojie, espero que você possa explicar. Lu Xiaojie invocou o vento espiritual. Ele estava relaxado, aparecendo em meio às rajadas, de pé diante de Yui. Ele disse pouco, apenas virou o rosto ligeiramente, olhando para Yui, e pronunciando uma única palavra. Yui ficou diante da luz do sol, sua expressão e postura eram indefinidas. Yui só ouviu sua voz ressoando lentamente, irmão Xiaojie, li no pavilhão da espada que, desde os tempos antigos, aqueles que vieram antes de nós disseram que, antes de alcançar o terceiro reino, não se deve sonhar com a intenção da espada, mas sim cultivar diligentemente. Também busquei a orientação do Santo da Espada. O Santo da Espada disse que, com seu talento inato, ser capaz de compreender a intenção da espada no terceiro reino já é bastante notável. Ele de repente levantou a cabeça. Seus olhos avermelhados, cheios de ressentimento, pareciam prestes a perder o controle. Ele questionou Lu Xiaojie, irmão Xiaojie, o que você realmente fez? Lu Xiaojie estava de pé ao vento. As folhas amarelas flutuavam na brisa. As roupas de ambos se agitavam ao vento. Ele falou em um tom calmo, Yui, você pode consultar livremente os registros dos que vieram antes, e você até tem um sênior disposto a guiá-lo.
Você é como alguém que está de pé sobre os ombros de gigantes. A luz do sol iluminou metade do rosto de Lu Xiaojie. Ele olhou para Yu Yui, seu tom tranquilo. Se você já está de pé sobre os ombros de gigantes, por que não olhar um pouco mais longe? Ele ficou sob o sol poente, sua figura irradiando um halo. Com uma postura relaxada e um leve sorriso nos lábios, ele fez outra pergunta a Yu Yui: a história não é criada para nós superarmos? Ao ouvir isso, os olhos de Yu Yui se ampliaram como se tivesse percebido algo. Ele murmurou para si mesmo, repetindo: a história é para nós superarmos. Não muito longe, Lu Donli observava as duas figuras na luz do sol. Ela não pôde deixar de sentir uma sensação de impotência, soltando um suave suspiro: lá vamos nós de novo. O irmão está tendo mais um episódio. Yu Yui saudou respeitosamente Lu Xiaojie, refletindo a imagem de um jovem diligente e receptivo. Ele pensou consigo mesmo: então é assim que é. Então é assim que é. As palavras do irmão Xiaojie são realmente profundas. Este júnior ainda tem um longo caminho a percorrer. Vendo essa cena, o coração de Lu Donli soou um alarme. Ela se perguntou ansiosamente: será que Yu Yui também está sendo assimilado? Yu Yui olhou para as costas de Lu Xiaojie e então fez sua pergunta seriamente: irmão Xiaojie, desde quando você começou a sentir a intenção da espada? Lu Xiaojie de repente silenciou. Ele baixou o olhar para a espada em sua mão e não respondeu imediatamente à pergunta de Yu Yui. Lu Xiaojie não exibiu nenhuma expressão enquanto seus longos cabelos caíam para esconder as emoções em seus olhos. Ele disse calmamente: desde o momento em que peguei uma espada. Ao ouvir isso, Yu Yui, Tianin e Lu Donli ficaram todos surpresos. Os três ficaram congelados por um momento, então murmuraram como se não acreditassem em seus próprios ouvidos. Vendo a reação deles, Lu Xiaojie sentiu um leve orgulho em seu coração. Ele pensou: não estou mentindo. Os pontos de experiência para desbloquear a intenção da espada são algo que acumulei desde que comecei a praticar esgrima. Isso mesmo, absolutamente nada de trapaça. Embora eu possa ter truques, sou o tipo diligente de hacker. Yu Yui de repente se curvou em respeito, sua voz cheia de reverência, e Yu Yui entendeu. Tianin limpou delicadamente uma lágrima do canto dos olhos, sua expressão emocionada como se estivesse testemunhando um momento profundamente significativo. Em seu coração, ela ponderou: que cena harmoniosa. Xiaojie sempre sabe como treinar Yu Yui. Os dois realmente são bons amigos. Naquele momento, Yu Yui se aproximou de Lu Xiaojie, seu rosto levemente sério. Ela abriu a boca: irmão Xiaojie, na verdade, há algo que ainda quero dizer. Lu Xiaojie se virou para olhar Yu Yui, seu olhar cheio de suspeita, como se estivesse diante de uma criatura estranha. A cabeça de Yu Yui estava cheia de perguntas. Por que havia tanto a discutir? No entanto, seu olhar estava fixo na espada de Lu Xiaojie. Xiaojie, irmão. Yu Yui perguntou: posso pegar emprestada a sua espada? Lu Xiaojie de repente olhou para ele com um olhar que parecia ameaçar a morte. Ele olhou para a espada e disse lentamente: ela não é desembainhada há 9 anos. Esta espada não é algo que eu preparei para você. Yu Yui não pôde evitar de relembrar algo, uma sensação de suspeita crescendo em seu coração: é por causa daquilo? Aquele incidente aconteceu há muito tempo. Naquele ano, um monstro misterioso causou estragos em Shenzhou. Ele encontrou os pais de Lu Xiaojie. Os dois uniram forças para submeter o monstro, mas, como resultado, perderam suas vidas. Num instante, Yu Yui pensou seriamente: se ele realmente fez isso, dedicando toda a sua entrega à espada por 9 anos por causa daquele monstro, então eu realmente não mereço. Amarrando a espada de volta ao ombro, Lu Xiaojie avançou com uma voz determinada: o dia em que for desembainhada será o dia em que tomarei minha vingança. Yu Yui estava atrás, admirando sua figura resoluta com admiração. A luz do brilhante luar iluminava as rugged montanhas, revelando uma beleza mística na noite. Lu Xiaojie continuou a caminhar pelo longo caminho.
Após alguns pensamentos, ele disse, a tia Ning e o Yui provavelmente ficarão aqui por alguns dias. A tia Ning está bem, ela pode querer me ajudar a praticar voar em algum lugar. Dentro do quarto, a tia Ning estava praticando artes marciais quando de repente espirrou alto. Ela se limpou o nariz e murmurou, quem se atreve a me insultar assim? Ah bem, deixa pra lá. Pensando em Lu Xiaojie, ela suspirou e disse para si mesma, vou adicionar mais um amuleto protetor para o garoto. Sua aparência o torna muito notável para os outros. Assim que terminou de falar, continuou seu treinamento em feitiçaria. Na sua frente, uma caixa cúbica apareceu, cheia de talismãs. A complexidade e o cuidado em cada detalhe revelavam o quanto ela se esforçava pelo bem-estar de Lu Xiaojie. Desse lado, Lu Xiaojie sentiu-se ao mesmo tempo impotente e frustrado ao pensar em Yu Yui, aquele Yu Yui, só porque competiu comigo, conseguiu compreender pela terceira vez. Depois de ser derrotado por mim, ele adquiriu ainda mais insights. Lembrando-se da atitude arrogante de Yu Yui, Lu Xiaojie não pôde deixar de exibir uma expressão de desgosto. Ele o olhou como se olhasse para um tolo, especialmente quando ele falava sobre como após meditações, alguém dominaria a intenção da espada. Quanto mais Lu Xiaojie pensava nisso, mais irritado e invejoso ele se tornava. Mas, de repente, lembrou-se de que não era uma pessoa medíocre. Sua expressão mudou drasticamente, como se tivesse acabado de ter uma iluminação sobre as verdades da vida, eu sou Lu Xiaojie, por que eu deveria admirar o protagonista? Pensando nisso, ele levantou a mão para tocar o queixo, curvando o canto da boca em um sorriso astuto e orgulhoso. Além disso, ele já havia rompido para o nível primário, e novas artes marciais ainda o aguardavam. Um momento depois, a luz da lua iluminou um túmulo simples em um campo vazio. Lu Xiaojie se aproximou da lápide. Com um sorriso alegre no rosto, ele bateu tep-tep na lápide e perguntou em voz alta, benfeitor, você está aí? Debaixo da terra, uma figura roxa disparou para cima, parecendo perplexa, sem entender por que havia sido convocada. Lu Xiaojie estava na frente, permitindo que a outra pessoa observasse da cabeça aos pés, e então perguntou, benfeitor, você percebeu algo diferente em mim hoje? Em seu coração, ele pensou, esse benfeitor parece um pouco estranho, mas ouvi dizer que sua força é imensa. Talvez ele perceba que eu fiz um progresso. No entanto, o tempo fluía como água, e ambos continuaram ali, se encarando em confusão. O olhar de Lu Xiaojie gradualmente se tornou um de desdém claro, como se quisesse julgar algo. Finalmente, ele abriu a boca, você realmente não reconhece que fiz um progresso? Por que você não está mostrando nenhuma reação? O benfeitor não respondeu, apenas usou sua cauda para apontar para a mão de Lu Xiaojie. Lu Xiaojie seguiu essa direção e imediatamente sentiu como se toda a sua força tivesse sido drenada, seu corpo inteiro tremia, seus olhos estavam cheios de ódio enquanto olhava para o benfeitor como um inimigo eterno. Ele cerrou os dentes, HMPH, se você não me der a essência do sangue, você não me responderá, não é? Ele disse, por respeito ao esforço que o benfeitor fez para ajudar minha seita Mo por centenas de anos. Após Lu Xiaojie terminar de falar, ele levantou a mão para lançar um feitiço. Um fluxo de luz azul apareceu no anel que ele usava no dedo indicador. Essa luz então tomou a forma de um grampo de cabelo. Lu Xiaojie entoou o feitiço, seu olhar firme e pensamentos agitados em sua mente, embora este benfeitor seja um robô, ela fez um voto com minha seita Mo. Ela protegerá minha seita Mo, mas cada geração de líder sectário deve pagar um pequeno preço. Depois de um tempo, um pequeno ponto de luz apareceu nas pontas dos dois dedos de Lu Xiaojie. Essa era a essência sanguínea. Parecia que isso era bastante cansativo, pois após completar a tarefa, ele teve que pausar e recuperar o fôlego por um longo tempo. Meu pai dá a ela uma pérola espiritual todo mês, mas não sei por que na minha geração, o que tenho que dar a ela é a essência sanguínea. Dizem que a energia consumida misturada com 10 gotas de sangue pode produzir apenas uma gota de essência sanguínea. Assim que Lu Xiaojie criou a gota de essência sanguínea, ele parecia um fantasma esgotado de todo o sangue, seu ser inteiro parecia perder toda a vitalidade.
Ele atirou a gota de essência sanguínea em direção ao benfeitor. O benfeitor viu a essência de sangue flutuando em sua direção e exclamou entusiasmado antes de correr à frente. Ele pegou a essência de sangue bem na boca, mastigando-a feliz, com as mãos acenando como se estivesse saboreando-a. Seu corpo inteiro estava repleto de vitalidade. Em contraste, Lu Xiaojie observou o benfeitor, que estava tão exuberante, e sua fragilidade era evidente. Ele suspirou e lamentou: "Você realmente está tão feliz? Toda a minha essência foi drenada por você." Ele continuou em um tom cansado: "É uma pena que não haja remédio aqui. Se suas exigências não fossem tão altas, eu realmente não gostaria de cumprir." Logo após Lu Xiaojie terminar de falar, um buraco apareceu acima da tabuleta de pedra. Dali, uma onda de poder foi liberada ao redor. Momentos depois, um pergaminho apareceu, referido como a técnica de condensação do ar, volume 2, um item de nível médio. Segurando o pergaminho em suas mãos, Lu Xiaojie se sentiu bastante satisfeito, pensando consigo mesmo: nada mal. Este autômato não apenas ajuda a proteger meu Seitamon, mas também pode fornecer uma técnica de cultivo de classificação roxa. Ele parecia satisfeito com o manual de artes marciais por ser altamente valioso. No mundo Tianshuan, as artes marciais de cada seita não são fixas. Cada pessoa tem sua própria abordagem única para o cultivo. Um manual de classificação azul já é raro, mas um de nível alto pode fazer os céus e a terra tremerem. Lu Xiaojie olhou para o livro em suas mãos e sorriu levemente. Ele sussurrou suavemente: "Esta técnica de cultivo pode transformar o ki espiritual ao redor em forma líquida, que pode então ser absorvida pelo corpo, assim como beber água." O livro sobre as 108 maneiras de beber o vento oriental e o que fala sobre transformar ar em água são, de fato, muito adequados para meu atributo de água. As bordas de sua boca se levantaram levemente, revelando um senso de satisfação. Em sua mão, ele segurava o manual de técnica de condensação de ar, um livro de nível baixo que até mesmo os santos da espada em pico em Shenzhou consideravam um tesouro. No entanto, o olhar de Lu Xiaojie pousou em um ponto em comum. Uma linha de texto o fez estremecer: item de nível médio. Posso estar enganado? Ele ponderou, seus olhos cheios de dúvida. Imediatamente, ele se virou para perguntar ao benfeitor ao seu lado, sua voz tingida de urgência: "Benfeitor, você me deu o item errado? Como isso pode ser um item de nível médio?" O benfeitor à sua frente permaneceu em silêncio, parado como se estivesse transformado em pedra. Lu Xiaojie não disse mais nada. Ele ficou imóvel, seu rosto ambíguo, não revelando alegria nem tristeza, mas incapaz de esconder sua confusão. "Você realmente me deu o item errado?" Ele repetiu, seu tom baixo, mais claro. Um momento depois, o benfeitor permaneceu em silêncio, mas sua cabeça balançava incessantemente de um lado para o outro, emitindo um som de craque, craque que indicava recusa. Lu Xiaojie olhou para seu comportamento estranho, seu corpo todo congelado, e perguntou: "O que exatamente está acontecendo com você?" O livro na mão do benfeitor flutuou, emitindo uma luz roxa misteriosa. Lu Xiaojie encarou sem piscar, sentindo-se secretamente encantado em seu coração. Poderia ser que as técnicas de condensação do ar do benfeitor tenham níveis diferentes? As posteriores são ainda mais poderosas, potencialmente alcançando o nível divino das artes marciais? Pensando nisso, o rosto de Lu Xiaojie exibiu uma expressão clara de autossatisfação. Ele imaginou seu futuro promissor e irrompeu em um grande sorriso, transbordando de orgulho: "Se for realmente assim, eu ainda deveria ser capaz de espremer mais algumas gotas da minha essência sanguínea." Ele sussurrou, seus olhos brilhando de esperança. Seu rosto de repente se transformou em pura devoção. Lu Xiaojie olhou para o benfeitor e tentou seduzi-lo: "Que tal você me dar as técnicas de condensação de ar restantes? Em troca, eu fornecerei mais essência sanguínea." Lu Xiaojie olhou para o benfeitor, vendo que ainda estava lá como uma estátua, sem dizer uma palavra. Aquela expressão o fez rir suavemente, como se tivesse acabado de ver uma pintura engraçada. Após um momento, o benfeitor balançou a cabeça, como se estivesse acordando de um sonho. "Lu Xiaojie,
sendo perspicaz, imediatamente explicou para ele: certo, entendi. O que você quer dizer é: eu não lembro de nada mesmo, certo? É compreensível, eu também não sei mais de nada. Depois de dizer isso, ele se virou, mostrando uma expressão de satisfação, e então disse intencionalmente em voz alta: por que é que eu consigo entender você? É telepatia? O benfeitor respondeu com um olhar passageiro de insatisfação, mas depois balançou suavemente a cabeça: não, é apenas que você está muito acostumado a mim. O benfeitor levantou gentilmente a cauda, balançando algumas vezes como uma despedida. Lu Xiaojie inclinou-se levemente, observando aquele gesto antes de rir. Oh, você ainda consegue dizer adeus a mim? Mas você terá que esperar até absorver minha essência de sangue para realmente ficar feliz assim. Pensando bem. Ele olhou para o céu, fingindo ponderar antes de continuar. Ainda sou virgem. Em outro lugar, Lu Dongli estava encostado no chão. Seu corpo inteiro se sentia lento, seus olhos vazios, sua voz cheia de lamento. Como isso pôde acontecer? Como terminou assim? Uma tarde cheia de turbulência. Xiao Qiu estava ao lado dela, alisando o ombro de Lu Dongli, falando com espírito e confiança: Sênior, não chore. O Secto Mo ainda terá você no futuro. Lu Dongli virou a cabeça, seu rosto encharcado de lágrimas, chorando silenciosamente. Ela murmurou: é precisamente por causa de você que estou em desespero. Em seu coração, Lu Dongli gritou: meu Secto Mo já é triste com apenas meu irmão. Agora, com uma júnior como você, seremos espancados nas ruas. Mas Xiao Qiu, mantendo seu otimismo inigualável, interpretou as palavras da sênior como um elogio. Ela se deliciou: sou a única e exclusiva? Lu Dongli olhou para sua júnior, sem saber o que dizer, incapaz de articular uma única frase. As lágrimas corriam por suas bochechas, seu rosto exibia claramente as palavras: não desejo mais viver, o cérebro dessa criança é ainda pior do que 3 partes do cérebro de seu irmão. Isso não parece bom, preciso encontrar outra maneira de protegê-la. Ela estendeu a mão, segurando firmemente os ombros de Xiao Qiu, seus olhos sérios. Lu Dongli falou lentamente, mas com grande seriedade: Xiao Qiu, a partir de agora, sempre que você descer a montanha, não deve dizer que é a júnior de Lu Dongli. Xiao Qiu ficou surpresa, seus olhos arregalados, olhando para sua sênior com confusão por um longo tempo. Lu Dongli estreitou ligeiramente os olhos, suas sobrancelhas franzidas, sua voz diminuindo: você deve dizer que é a júnior de Lu Xiaojie. Xiao Qiu, ouvindo as instruções do sênior, abriu os olhos wide e redondos. Seu rosto inteiro parecia representar dezenas de grandes pontos de interrogação. Mesmo quando o sênior agarrou seu colarinho e a jogou para fora da porta, Xiao Qiu permaneceu alheia, sem entender as palavras do sênior. Lu Dongli também não explicou muito, lamentando silenciosamente em seu coração: Xiao Qiu, eu só quero o que é melhor para você. Lu Dongli lembrou da imagem de Lu Xiao contando histórias antes de dormir, fazendo-a estremecer. Nas inúmeras histórias que seu irmão havia compartilhado, havia incontáveis gênios, mas nenhum tinha hobbies particularmente únicos. Eles simplesmente estavam obcecados em superar uns aos outros, júnior, sênior, novato e até mesmo os velhos mestres. Em resumo, seguiam a linhagem familiar e a hierarquia, lutando de cima para baixo. Assistindo a pequena figura de Xiao Qiu se afastar, pulando energeticamente, Lu Dongli não pôde deixar de ponderar sobre o futuro: alguém virá me procurar só por causa de Xiao Qiu? Quanto mais pensava, mais assustada ficava. Ela mordeu as unhas, sentindo uma avassaladora sensação de inquietação: talvez eu devesse passar a garota para meu irmão? Mas quando pensou no inegavelmente rosto lindo e no charme de Xiao Qiu, Lu Dongli hesitou: aquele rosto, aqueles olhos, quem poderia resistir a amá-la quando ela come? Ela soltou um suspiro, murmurando enquanto elaborava mais alguns planos viáveis. Primeiro, aumentar a quantidade de conhecimento da menina. Segundo, se alguém for ferir a criança, isso deve ser feito com seriedade. Assim, desde que eu garanta que ninguém possa ferir Xiao Qiu, não poderei relaxar sem preocupações?
Pensando nesta solução, os olhos de Lu Donli brilharam como se ela tivesse acabado de descobrir a filosofia da vida. Ela olhou para a lua brilhando no alpendre, fez uma grande determinação e levantou a mão para fazer um voto sob a luz da lua. A partir de hoje, Xiao Qiu será minha discípula júnior. Em primeiro lugar, não aceitarei mais discípulos. Ela fez uma pausa, olhando para a lua como testemunha, sua voz ecoando com convicção. Em segundo lugar, se Xiao Qiu ainda não tiver cultivado até se tornar um talento, ela nunca deve descer da montanha para evitar causar problemas. Assim que suas palavras terminaram, Lu Donli, que tinha estado tão poderosa, de repente hesitou no meio da frase. Seu impulso inicial parecia ter diminuído pela metade. Lu Donli balançou a cabeça para se manter acordada, de jeito nenhum. E se algo acontecer? Pensando nisso, ela de repente teve uma nova ideia, isso mesmo. Lu Donli disse a si mesma, então ousadamente levantou a mão e jurou com toda a sua determinação, eu juro pela vida do meu irmão Lu Donli. O laço de irmandade é realmente muito profundo. Depois de completar os rituais, ela colocou as mãos nos quadris e murmurou para si mesma, HMPH, tudo está preparado. Eu absolutamente não posso permitir que outro júnior como Lu Bing apareça novamente. Em outro lugar, havia uma garota com uma figura bem proporcionada sentada sozinha à beira do lago. Os arredores estavam cheios de árvores e flores, criando uma cena pitoresca. A jovem estava na água com as costas delgadas, brincando gentilmente com as borboletas que voavam ao seu redor. As palavras de Lu Donli pareciam estar insinuando essa garota. Mas ela aceitaria tal destino? Um júnior que Lu Donli considerava precioso, mas que queria se tornar sua cunhada. A jovem estava brincando com um enxame de borboletas, seus lábios carnudos florescendo em um sorriso radiante, como se estivesse saboreando sua própria alegria. Em uma saliência rochosa, Lu Xiaojie estava sentado em meditação sob a vasta luz da lua. Uma cena de beleza indescritível foi interrompida pelo som de seu incessante zumbido. Não é preciso dizer que todos sabiam que ele estava usando suas experiências de vida para ponderar quem poderia estar falando mal dele. Sentado na pedra, Lu Xiaojie disse, esqueça isso, apenas foque na cultivação, os pontos de experiência são a coisa mais importante. Ele começou a fechar os olhos, usando artes marciais para cultivar e atrair a energia espiritual do céu e da terra para seu corpo. Ao seu redor, inúmeros fluxos de luz verde giravam e dançavam. Lu Xiaojie cultivava de maneira relaxada, enquanto seus pontos de experiência disparavam. Xiaojie canalizou a energia espiritual do céu e da terra para si, rapidamente acumulando pontos de experiência enquanto purificava seu corpo. No entanto, na realidade, essa purificação não era diferente de bombear ar diretamente para sua corrente sanguínea. Apenas pensar nisso fazia sentir dor. Por que isso acontecia? A técnica de condensação de ar também tinha outro nome, desmenorreia. Ele parou sua cultivação com dor e pensou consigo mesmo, isso não é bom. A dor esta noite já foi suficiente. Não posso sacrificar minha vida apenas por causa de pontos de experiência. Ele estava exausto e se deitou no chão de pedra. Lu Xiaojie olhou para a enorme e magnífica Lu e murmurou, cultivar artes marciais para acumular experiência. Não poderia ser um pouco mais agradável? Então ele silenciosamente desejou, se ao menos alguém pudesse ser um benfeitor e me desse cultivo dual em artes marciais, não seria mais tranquilo? Lu Xiaojie imaginou um cenário em que pudesse cultivar dualmente todos os dias com dezenas de garotas deslumbrantes. Mas imediatamente depois, ele relacionou isso a um desfecho sombrio, ele mesmo exausto, deixando para trás nada além de um cadáver seco. Ele rapidamente balançou a cabeça em preocupação, não. Isso seria excesso de esforço e eu acabaria apenas morrendo. Justo então, duas energias familiares estavam se aproximando à distância. Lu Xiaojie ficou perplexo e olhou para cima. Era Tia Nin e o discípulo Júnior, ambos em cima de uma folha, voando em sua direção. Ao ver isso, Lu Xiaojie imediatamente perguntou, Tia Nin, há algo que você gostaria de discutir?
Sob a luz da lua, a tia Nin parecia uma fada, respondendo suavemente: terminei de refinar sua essência espiritual. Eu estava planejando voltar para o secto, então queria trazê-la pessoalmente até você. O discípulo júnior ao lado dela comentou: irmão. Mas Lu Xiaojie não prestou atenção a esse júnior. Lu Xiaojie fingiu estar relutante, correndo para segurar a mão da tia Nin, fazendo bico: tia Nin, você realmente precisa ir? Ao ouvi-lo dizer isso, a tia Nin acariciou sua cabeça e riu: você realmente acha que sua tia Nin tem tempo livre o suficiente para ficar aqui com você para sempre? Os problemas do Santo da Espada são muito mais complicados do que você pensa. Após dizer isso, ela puxou um item espiritual de sua manga e entregou a Lu Xiaojie: aqui, isto é para você. Cuide bem disso. Veja se gosta. Lu Xiaojie olhou para a pequena folha repousando em sua mão, seus olhos imediatamente se encheram de espanto. Esta folha pertence ao nível azul inferior, mas possui um efeito extremamente especial. O barco de folha não apenas tem a capacidade de se ocultar, mas uma vez ativado, também pode desbloquear a grande formação de água-tinta. Após o uso, ele se restaura automaticamente ao seu estado original. Ainda mais surpreendente, Lu Xiaojie percebeu: isto é essencialmente um item espiritual de mobilidade de alto nível, mas a tia Nin escondeu suas informações, fazendo parecer como um nível azul inferior. Ele abraçou o item espiritual com alegria, sentindo-se profundamente comovido enquanto pensava: a tia Nin me ama mais. Isso é verdadeiramente tocante. Notando que ele estava atordoado por um bom tempo, a tia Nin se virou e perguntou: então? Você gostou? Lu Xiaojie sorriu radiante: eu gostei muito. A tia Nin é realmente maravilhosa. Ela pensou consigo mesma: com as atuais habilidades de Xiaojie, provavelmente ele ainda não descobriu as informações que preparei para ele. Ele respondeu imediatamente: eu realmente gosto, só sinto que é um pouco incomum. Dizendo isso, ele guardou o tesouro em seu anel. Ao ouvir isso, a tia Nin o lembrou: bem, você precisa cultivar bem. No futuro, você será capaz de enxergar tudo. A tia Nin pensou consigo mesma: as habilidades dele estão apenas nesse nível, ainda assim ele já pode perceber a ligeira peculiaridade do tesouro. Esse garoto, poderá ser que ele tenha um talento para forjar armas? Lu Xiaojie, ao ouvir isso, levantou seu punho com uma expressão cheia de determinação, dizendo: eu definitivamente irei. Pelo bem da longevidade, eu vou cultivar diligentemente. Ao ouvir a frase longevidade, a tia Nin ficou surpresa. Ela repetiu suas palavras, e memórias do passado surgiram em sua mente. A tia Nin lembrou-se das palavras de Adoan: o objetivo da minha irmã na vida é viver até os 100 anos. É por isso que ela está cultivando a imortalidade. Imagens de sua irmã lutando contra monstros inundaram sua mente, e ela não pôde deixar de pensar: esse era o sonho dela. Mas por que ela lutava de maneira tão imprudente por sua vida naquela época? Desse lado, Lu Xiaojie olhou para a alta lua, seus olhos cheios de nostalgia. Ele disse suavemente: minha mãe uma vez me disse que deveria viver até os 500 anos, mas ela nos deixou tão cedo. Todo ano oramos seu aniversário, então, pelo menos, devo viver até que ela complete 500. Ao mencionar a irmã, a tia Nin não pôde deixar de se sentir triste. Ela respondeu: agora eu entendo, então é assim que é. A tia Nin entregou a Lu Xiaojie um livro, aconselhando: Xiaojie, este pedaço de jade contém registros de 10 métodos simples de refino espiritual. Se você gostar, pode experimentar. Saber mais é sempre melhor. Se você conseguir ver através dos mecanismos que eu configurei, pode significar que você tem talento para refinar. Recebendo o livro, Lu Xiaojie ficou surpreso. Ele pensou consigo mesmo: ganhei um livro de habilidades sem perder nada, que sorte! A tia Nin se virou para ir embora, acrescentando: então vou voltar agora. Lu Xiaojie acenou com a mão, sentindo-se feliz e educado: sim. Tenha uma boa viagem, tia. Quando o júnior da escola secundária foi ignorado, ele disse: o sênior também.
Lu Xiaojie completamente ignorou suas palavras e respondeu, entendi, continue. Lu Xiaojie acenou para se despedir e disse, Tia Nin, se você tiver tempo, lembre-se de vir nos visitar. Assim que a tia Nin saiu, de repente uma espada voou do céu, cortando em sua direção e se cravando firmemente no chão. Proeminentemente na lâmina estavam as palavras Seita Genjin. A expressão de Lu Xiaojie se tornou séria, e ele estalou a língua, Seita Genjin, bem ousada, não é mesmo? Ele lançou um olhar para a espada, seus olhos cheios de curiosidade, então virou-se para explicar, o santo da espada é a seita mais forte em Shenzhou. Esta é uma das 4 maiores seitas de Pico, governando mais de 300 seitas abaixo dela. Essas seitas são categorizadas em 3 níveis, as 100 superiores, as 100 intermediárias e as 100 inferiores. E quanto à seita Mo? Entre as 100 inferiores, ocupa o último lugar. Em outras palavras, é a seita mais forte. De baixo para cima. Depois de dizer isso, Lu Xiaojie ficou furioso e rasgou a carta enviada pela seita Mo. Ele zombou, que honra em ser uma seita inferior. Os poderosos são tão sólidos quanto montanhas, e os fracos são todos iguais, certo? Eu acho, isso não está certo. Parece que aqueles caras da seita Genjin estão ligeiramente acima da seita Mo. A posição da seita inferior cento está errada. Ele lançou um olhar de desdém e disse, a seita inferior cento é bastante forte, hein? O rosto de Xiaojie escureceu enquanto ele agarrava a espada em sua mão. Ele respondeu friamente, uma seita inferior cento, pequena e insignificante, ousa ser arrogante com a minha seita Mo? Você está ficando cada vez mais insano. Os olhos de Xiaojie estavam cheios de intenção assassina enquanto ele relembrava os eventos que haviam acontecido, as consequências distantes se reproduzindo vividamente em sua mente. A seita Genjin, a seita Mo e a seita Kyushui eram 3 seitas que existiam dentro de um raio de 100 quilômetros daqui. Anteriormente, esta área estava totalmente sob a jurisdição da minha seita Mo. Xiaojie apertou ainda mais o cabo da espada, sua voz ficando ainda mais profunda. Inicialmente, minha seita Mo gentilmente permitiu que eles ficassem. Quem poderia imaginar que agora eles querem transformar o hóspede em mestre? Seu rosto escureceu enquanto ele levantava a mão para lançar um feitiço, dizendo, antes, era sempre a minha seita Mo no comando. Eu fui quem convidou as 3 seitas para competir. A seita Genjin viu meu pai cair e agora querem subir na cabeça da minha seita Mo? Você acha que pode agir de forma imprudente na minha frente? Você realmente merece isso? Depois de terminar suas palavras, Xiaojie escreveu um caractere na espada com sua mão. Em seguida, ele acenou levemente com a mão, devolvendo-a a seu proprietário, volte de onde você veio. A espada voadora perfurou as montanhas, aterrissando diretamente na seita Genjin. Dentro do grande salão da seita Genjin, o líder da seita Kyushui, Lin Long, estava sentado com Retu. O líder da seita Genjin, Retu, bebia chá despreocupadamente. Ele se virou para Lin Long, sua voz cheia de autossatisfação, líder da seita, a seita Genjin está se tornando mais forte a cada dia. Tornar-se a seita líder em um raio de 100 milhas é apenas uma questão de tempo. Ouvindo isso, ele soltou uma risada orgulhosa, haha. A seita Mo agora só pode depender de um iniciante no estágio de grande conclusão como Lu Xiaojie. Um líder de seita com um nível de poder tão baixo não é mais do que um motivo de riso para o mundo, não é? Com apenas beleza, como a seita Mo pode competir por recursos conosco? O homem que falava com Lin Long era nada menos que o líder da seita Genjin, Retu. Enquanto eles conversavam, a espada voadora de Retu retornou. Retu rapidamente apanhou a espada, sorrindo com satisfação, a resposta foi rápida também. Aquele garoto deve estar tremendo em um canto agora. Lin Long, curioso, olhou para a espada, o que diz? Está pedindo para adorar o mestre? Ela riu alegremente, haha, se ainda fosse uma época em que a força é a verdade, então a seita Mo já teria se curvado há muito tempo. Ao ouvir isso, Retu também concordou, muito bem, vamos ver o que esse garoto faz. Enquanto falava, ele abriu a carta.
A intenção da espada irrompeu da ilusão, formando os caracteres foi lido, deixando ambos perplexos. O rosto de Retu estava visivelmente irritado, sentindo-se incomodado. Lin Long também não podia acreditar, dizendo, esse garoto deveria ter escrito algo que expressasse submissão ou pelo menos um pedido de desculpas, certo? A atitude de Lu Xiaojie enfureceu Retu. Ele bateu a mão na mesa, seu rosto ruborizado, e gritou, de fato. Ele ainda se atreve a ser tão arrogante. Lin Long, de pé ao lado dele, fez um sorte frio, não há nada notável nele, mas ele está excessivamente confiante. Verdadeiramente um tolo arrogante. Depois disso, ela se voltou para Retu e disse, líder da seita He, se ele tem sido tão desrespeitoso, devemos aproveitar esta oportunidade durante a competição das 3 seitas para ensinar-lhe uma lição. Esta é realmente uma boa chance para ele fazer as pazes. Ao ouvir isso, Retu acenou com a cabeça em concordância, eu penso o mesmo que você. Faça rapidamente planos para que ele saiba qual é a nossa verdadeira força. A cena muda para a pacífica Seitamo, onde uma conferência de alto nível está ocorrendo. Lu Xiaojie e Lu Dongli estão sentados juntos discutindo assuntos. Irmão, em 3 dias é a competição pelo líder da seita entre as 3 seitas. Você quer que eu vá com você? Perguntou Lu Dongli. A expressão no rosto de Lu Xiaojie mostrava claramente desprezo. Ele tomou um gole de chá e respondeu, não precisa. Com a força que você está escondendo, se eu te levar, eles verão sua fraca cultivação e menosprezarão minha seita Mo. Ao ouvir isso, Lu Dongli obedientemente perguntou, então, devo revelar mais da minha cultivação, mostrar um pouco? O que você acha? Lu Xiaojie semicerrou os olhos preguiçosamente e respondeu, não precisa. Você apenas se concentre em cuidar da seita corretamente. Enquanto os dois conversavam, de repente a atmosfera ficou romântica, com rosas rodopiando por toda parte. Lu Xiaojie não pôde deixar de associar isso àquela irmãzinha cheia de vida e riu, ainda há uma vibe sexy nisso. Lu Dongli parecia confusa e exclamou, Lu Bin quebrou. Notando as ações apressadas de seu júnior, Lu Xiaojie se sentiu um pouco irritado, como ela poderia quebrar tão rapidamente? Ela deveria cultivar em isolamento por 30 a 50 anos. É realmente frustrante. Vendo que Dongli parecia irritada com o fato de sua júnior estar cultivando em reclusão, Xiaojie expressou sua curiosidade. Ele rapidamente perguntou, você realmente não gosta tanto assim da sua júnior? Ao dizer isso, ele apontou para sua própria júnior e fez uma comparação, olhe para a aparência da minha júnior, depois olhe para a sua. Você ainda está insatisfeita? Ei Ting, percebendo que o dono estava apontando para ela, ficou confusa. Ao ouvir as palavras de Xiaojie, Dongli não apenas não se acalmou, mas ficou ainda mais irritada. Ela bateu com o punho na mesa com um estrondo, levantou-se e encarou Xiaojie com raiva. Vendo-a furiosa, Xiaojie ficou tanto assustado quanto perplexo, perguntando, por que você está tão brava? Dongli rapidamente caminhou até Xiaojie e beliscou suas bochechas com força, gritando alto, você gosta daquela garota, não é? Eu não concordo com isso. Ouvindo suas palavras confusas, Xiaojie ficou ainda mais perplexo. Mas devido à dor, ele não teve escolha a não ser gritar, o que você quer dizer com que não concorda? Para com isso. Você está arruinando minha aparência agora. Esta era realmente uma imagem de amor fraternal. Mas parecia que Dongli não ouviu os apelos de seu irmão. Neste momento, sua mente estava totalmente ocupada com os pensamentos sobre o relacionamento entre sua júnior e seu irmão. A raiva dela aumentava, e mais doía quando ela se beliscava, droga. Por que isso está acontecendo? Por que minha júnior quer me fazer sua cunhada e me dominar assim? A cena muda para o exterior vibrante e colorido do bordel. Junto com isso, Lu Bing se apresenta, eu sou Lu Bing. Aos 6 anos, fui vendida pelos meus pais para um bordel. Depois daquela introdução, uma jovem magnífica adornada com uma tiara saiu pelos portões do bordel. Era nada menos que a Lu Bing crescida.
Ela foi criada pela Madame no bordel por 5 anos, aprendendo muitas coisas desde ler e escrever até a arte de cativar homens. Quando a figura bela emergiu, a multidão zumbiu com empolgação e elogios, só pela sua silhueta. Essa deve ser a debutante celebrada da noite. Sua beleza é impressionante, e eu ouvi que hoje marca seu 11º aniversário e também sua primeira noite. Eu devo tê-la a todo custo. Ouvindo os sussurros dos homens virtuosos e lascivos, Luo Bin sentiu uma onda de medo e instintivamente apertou as mãos. Além disso, ela não pôde deixar de respirar um pouco mais pesado de ansiedade. Fu Bea rapidamente subiu ao palco e declarou a abertura do leilão. Com um tom decidido, anunciou: a noite de leilão oficialmente começa. O preço inicial para a primeira noite de Luo Bin é de 10 taéis. A audiência imediatamente murmurou de excitação. A licitação começou a soar incessantemente: 15 taéis. 17 taéis. O preço subiu rapidamente, logo ultrapassando 20 taéis. 21 taéis. Um homem na multidão sorriu para aquele que acabará de superá-lo, decidido a não perder. Ele falou: 28 taéis. A tensão na sala alcançou seu pico. Outros começaram a murmurar, invejosos de Luo Bin. Do andar superior, uma outra cortesã olhou para baixo e zombou: aquela mulher nasceu para seduzir homens. É apenas a primeira noite e já a estão fazendo ficar loucos assim. Outra garota acrescentou, sua voz tingida de ciúmes: o preço já está perto de 30 taéis. Na minha primeira noite, eu só consegui 2 taéis. Verdadeiramente admirável. A atmosfera na sala tornava-se cada vez mais animada. Os cavalheiros continuaram a licitar, cada palavra carregada de entusiasmo e competição. Ao ouvir isso, alguém interveio: 2 taéis já é bastante. Esses homens só se preocupam com aparências. Nesse momento, uma entretenedora ouviu e não pôde deixar de responder: o que mais as pessoas viriam aqui olhar, se não beleza? A conversa rapidamente mudou para beleza e talento. Uma cortesã, sentindo-se indignada com a crítica, levantou a voz: eu não só tenho habilidades superiores, mas sou tão pura quanto uma flor. Excedo em tocar instrumentos, cantar e tudo mais. Sem mencionar. Ela fez uma pausa por um momento, apontou para o peito e continuou: com uma figura como a minha, como alguém pode comparar com aquele corpo pequeno dela? Esses homens realmente não sabem julgar uma pessoa. Enquanto isso, a atmosfera do leilão tornava-se cada vez mais animada. Os lances estavam aumentando: 35 taéis. 37 taéis. 42 taéis. Contrastando com essa agitação alegre, atrás da cortina, uma mulher prestes a ser leiloada sentou-se em silêncio. Seu rosto estava cheio de melancolia. Ela pensou consigo mesma: quanto mais animados eles estão, mais eu sofro. Verdadeiramente, as alegrias e tristezas da humanidade nunca se alinham. Pensei comigo mesmo: naquele momento, imaginei entre a multidão caótica e emaranhada, haveria um jovem mestre que se assemelhava a um anjo descido do céu para me tirar deste lugar. Mas então, escapando das minhas autoilusões, uma verdade brutal estava prestes a cair sobre meu destino. Eu sabia bem que os sonhos continuariam a ser apenas sonhos. No meio dos meus pensamentos emaranhados, uma voz estranha ressoou: 1000 taéis. Todos ficaram atordoados. A curiosidade se acendeu, pois todos queriam saber quem era o proprietário daquela frase, já que tal quantia era exorbitante para ser gasta em uma cortesã. A atmosfera ao redor de repente se tornou tensa. Todos viraram a cabeça em uníssono em direção à porta principal do bordel. A porta se abriu e um jovem, com as mãos entrelaçadas atrás das costas, entrou casualmente. Ele continuou com um tom decisivo: 1000 taéis. Esta garota, eu a comprei. Todos os olhares se concentraram nele. Ninguém menos que Lu Xiaojie. Ao seu lado, Dong Li estava disfarçado de homem. No entanto, para todos os outros, Dong Li parecia um jovem rapaz. Murmúrios irromperam. Uma pessoa não conseguiu se conter e exclamou: droga! Esse garoto está louco?
1000 taéis por uma primeira noite? Isso é dinheiro demais, não há como gastar isso. Louco! Tão lindo, mas tão tolo, alguém lá embaixo zombou. Mas em meio ao caos, Madam estava radiante de alegria por ter acabado de encontrar uma grande fortuna. Ela deu boas-vindas calorosas, jovem mestre, uma beleza como esta vale 10.000 ouro. Você realmente tem olho para a qualidade. Lu Bing levantou furtivamente a cortina para ver quem estava se preparando para comprá-la. Ao avistar a figura do jovem mestre, pensou consigo mesma, não é feio, mas provavelmente não é diferente dos outros aqui. Nesse momento, Madam acrescentou ansiosamente, jovem mestre, apenas por uma noite, 1000 ouro vale a pena. Xiao Jie respondeu lentamente, quem disse que estou comprando apenas uma noite? Esta jovem, eu a levarei comigo. O espaço instantaneamente caiu em silêncio. A pessoa mais surpresa naquele momento foi Lu Bing. Em sua mente, um pensamento surgiu, levar-me com você? Ao ouvir esse pedido estranho, Madam não hesitou e rapidamente concordou, 1000 ouro, apenas 1000 ouro para levá-la embora. Na verdade, ainda estou lucrando. Afinal, ela ainda é uma garota, uma vez fora, será descartada de qualquer jeito, e é fácil para ela encontrar um fim prematuro. Calculando o negócio e vendo que era uma boa barganha, Madam não hesitou em empurrar Lu Bing em direção a Xiao Jie. Ela instou ansiosamente, o que você está fazendo aí parada? Vá logo para o seu mestre. Devido à pressão repentina, a cortina acima de Lu Bing caiu acidentalmente, mas ela não se importou. Neste momento, tudo o que ela sabia era que tinha sido salva. Lu Bing se ajoelhou e disse, mestre. Ao ver isso, Xiao Jie sorriu maliciosamente e ordenou em voz alta, capturem-no. Após Xiao Jie pronunciar essas duas palavras, uma súbita rajada de vento soprou, fazendo papéis voarem em todas as direções. Lu Bing olhou sem entender a cena espetacular à sua frente, seu coração registrando incessantemente essa imagem. Aquela noite, meu aniversário, o jovem mestre desceu como um anjo do céu. A madame sorriu amplamente, apresentando a escritura de servidão diante de Lu Xiaojie, dizendo, jovem mestre, este é o contrato de venda de seu corpo. A partir de agora, ela pertence a você. Ser levado por um convidado tão bonito como o jovem mestre é, sem dúvida, uma bênção que se ganha por várias vidas. Outras garotas do bordel se inclinaram para sussurrar entre si, se ele quiser me comprar, eu pagaria voluntariamente pela minha liberdade. Outra garota acrescentou, que pena, se eu fosse alguns anos mais nova, definitivamente me levantaria para competir com Lu Bing. Madam Wish lembrou, Lu Bing, apresse-se e chame seu mestre. Através do véu nevoento que cobria sua cabeça, Lu Bing olhou para a silhueta do homem à sua frente. Ele segurava o contrato em sua mão, sorrindo. Em seu coração, pensou, ele é, a partir de agora, meu mestre. O contrato vendendo meu corpo agora está em sua posse. No entanto, antes que pudesse falar, Lu Xiaojie de repente rasgou o contrato em muitos pedaços. Ele acenou casualmente a mão, jogando tudo ao vento, e então disse despreocupadamente, não precisa. A partir de agora, você está livre. A ação inesperada de Lu Xiaojie deixou todos presentes atordoados. Em particular, o grupo de homens ao redor ficou boquiaberto. Alguns exclamaram, esse garoto está louco? Ele rasgou o contrato que comprava ela por 1000 taéis. Lu Bing também arregalou os olhos em surpresa, ninguém esperava que Lu Xiaojie agisse dessa maneira. Ela pensou consigo mesma, jovem mestre, você não está louco, de forma alguma. A partir de agora, eu definitivamente irei segui-lo, não importa se há um contrato vendendo meu corpo ou não, isso não importa. Lu Xiaojie estendeu educadamente a mão em sua direção, dizendo suavemente, vamos. Lu Bing sorriu, como se tivesse tomado uma decisão importante para a sua vida. Lu Bing respondeu obedientemente com um suave sim, estendendo sua mão delicadamente. Suas mãos eram bem cuidadas, cada dedo delicado e parecendo brilhar. Nesse momento, Lu Dongli, disfarçada de homem, correu repentinamente para o espaço entre as duas.
Ela agarrou alegremente a mão de Lu Bing e disse com um sorriso: Irmã, vamos. Eu vou te levar para fora. Quando a noite caiu, a lua cheia pairava alta como uma enorme esfera brilhante. A paisagem deslumbrante ficou ainda mais bela, cheia de alegria nos corações das pessoas. Os três, Xiao Jie, Dong Li e Lu Bing, caminharam de mãos dadas para longe do prostíbulo. Do lado de fora, lanternas estavam penduradas altas, suas luzes brilhantes embelezando o céu noturno, criando uma cena tão bonita quanto uma pintura. Lu Bing admirava a paisagem, seu coração transbordando de curiosidade e felicidade. Ela exclamou: as lanternas são tão lindas. Esta é a primeira vez que saio de lá. Dong Li, que estava ao seu lado, disse gentilmente: você verá muitos mais lugares e coisas bonitas no futuro. Lu Bing não respondeu, seu olhar estava fixo em Xiao Jie, seus olhos transbordando de afeto. Isso fez com que Dong Li, que estava posicionado entre os dois, se tornasse naturalmente um lâmpada deslumbrante, ainda mais brilhante do que a lua acima. Lu Dongli lançou um olhar furioso para eles, com uma expressão descontentada, pensando consigo mesma: por que aquela garota continua olhando para cá e me ignora completamente? Enquanto isso, a mente de Lu Bing estava inteiramente focada em Lu Xiaojie. Ela sorriu suavemente e disse: bem, eu já vi a coisa mais bonita do mundo. Não estava claro se Lu Xiaojie estava ciente da conversa anterior entre as duas, mas ele de repente sugeriu: você gostaria de dar um passeio? As lanternas estão tão bonitas, seria uma pena não vê-las. Lu Bing respondeu ansiosamente: claro. Vendo a expressão alegre de Lu Bing, Lu Dongli se sentiu tão irritada que suas sobrancelhas pareciam prontas para se franzir. Por dentro, ela amaldiçoou silenciosamente: droga. Lu Xiaojie parecia sentir o desconforto de Dong Li e virou-se para perguntar: Júnior, você realmente acha que é confortável ir assim? Dong Li, caminhando entre os dois, reprimiu sua raiva e respondeu friamente: você não precisa se preocupar com isso. Lu Xiaojie não disse mais nada, apenas observando a expressão encantada no rosto de Lu Bing, pensando consigo mesmo: realmente fiz uma boa escolha desta vez. Ela definitivamente possui algumas qualidades impressionantes. Além disso, ele se lembrou das informações que havia lido sobre Lu Bing: sua fundação era 8, sua aptidão para esgrima era 7 e seu potencial de encontro era 6. Em particular, ela tinha uma certa probabilidade de desbloquear enredos ocultos. Lu Xiaojie leu a placa informativa, um sorriso se espalhando pelo seu rosto enquanto esfregava o queixo e disse: há uma certa probabilidade de desbloquear enredos ocultos, definitivamente haverá tesouros. São apenas 10.000 taéis, e se necessário, eu poderia esgotar toda a seita Mo sem muito esforço. Quando chegou em casa, Dong Li estava sentada nas costas de Lu Xiaojie. Em um acesso de raiva, ela usou toda a sua força para beliscar suas bochechas com toda a força que tinha. Lu Xiaojie não se atreveu a resistir, batendo continuamente no chão e suplicando: pare de bagunçar. Os discípulos vão chegar em breve, pelo menos me poupe um pouco de dignidade. Ouvindo isso, Lu Dongli ficou ainda mais furiosa. Ela puxou mais forte, dizendo sombriamente: quem se importa com sua dignidade? De repente, um cheiro estranho pairou no ar. O pequeno nariz de Dong Li rapidamente percebeu essa anomalia. Ela imediatamente esqueceu sua raiva e gritou ansiosamente: oh não! Aquela garota está prestes a partir, a energia está ficando cada vez mais clara. Enquanto isso, em uma caverna distante, flores dançavam no ar, caindo no rio à frente deles. Borboletas giravam alegremente juntas, criando uma cena que apresentava montanhas e água, enquanto era incrivelmente radiante. Da porta aberta, uma silhueta graciosa saiu. Dedos delicados tocaram suavemente a pedra que servia de apoio, e pernas esguias pisaram levemente sobre o tapete de grama, cada passo elegante. A menina lançou seu olhar ao redor da paisagem circundante. Finalmente, ela havia alcançado o mais alto reino. As pétalas tocaram seu rosto, roçando as bochechas rosadas da jovem. Com os pequenos lábios comprimidos, ela falou: faz meses desde a última vez que vi o jovem mestre. De longe, uma voz ecoou: venha me visitar na minha casa de bambu.
As palavras ressoaram, repetindo, uma visita à casa de bambu, uma visita. Aquela garota era Lu Bing. Ouvindo o pedido, ela levantou feliz seu vestido e fez suas reverências. Sim, jovem mestre. Lu Bing montou o vento, pairando sobre as flores, seguindo em direção à lua brilhante. Seu coração florescia de excitação, e seus olhos brilhavam de esperança. O jovem mestre está me esperando, e apenas a mim. Enquanto isso, na casa de chá, Lu Xiaojie e Lu Dongli estavam sentados um frente ao outro. Ao lado deles, Eiting derramava chá silenciosamente, adicionando água. Dongli cruzou os braços, seu tom um tanto rígido, parece que suas intenções foram decididas. Neste momento, Lu Xiaojie se sentia completamente sem ajuda. Ele olhou para Dongli e disse suavemente, Dongli, você tem que pensar um pouco em mim, certo? Ao ouvir isso, Dongli imediatamente ficou furiosa. Pensar em você? A reunião das 3 seitas. Se você não me levar, tudo bem, mas ainda quer levar a Lu Bing com você. Lu Xiaojie franziu a testa e perguntou novamente, Dongli, você está com ciúmes? Dongli tentou parecer calma, respondendo, quem está com ciúmes de alguma coisa? Ninguém disse mais nada. De repente, Dongli pegou o copo de água e bebeu tudo de uma vez. Sua ação abrupta assustou Eiting. Dongli bateu o copo na mesa, fazendo o coração delicado de Eiting tremer. Ela olhou diretamente para Lu Xiaojie, pressionando-o, diga-me, o que exatamente você quer fazer? A atitude firme de Dongli fez Lu Xiaojie engasgar, sentindo como se ela tivesse visto direto em sua alma. Ele ponderou por um momento, organizou seus pensamentos e então respondeu cuidadosamente, as 3 seitas são autodefesa, por fora, parece uma competição. Mas você sabe qual é o verdadeiro significado? Dongli franziu levemente a testa, perguntando, qual é? Lu Xiaojie explicou, isto é para demonstrar a força de cada seita. Eiting é muito enfadonho para liderar. Quanto a mim, independentemente do que aconteça, priorizarei esconder minha força e pensar cuidadosamente. A única pessoa que pode mostrar a força da nossa seita é Lu Bing. Os olhos de Dongli se arregalaram em espanto, não esperando que Lu Xiaojie fosse tão meticuloso. Ela perguntou, há mais sobre isso? Lu Xiaojie sorriu sabiamente e continuou a explicar, quanto mais bonita a garota ao lado do líder da seita, mais reflete a força da seita. Isso é conhecimento comum. Assim como o mestre Ma da seita Tongbon, o mestre Liu da seita Jingdong, não são as garotas ao lado deles ambas bonitas e poderosas? Dongli ouviu e entendeu um pouco, mas ainda assim perguntou com ceticismo, seita Tongbon, seita Jingdong. O que mais há? Nesse momento, a porta se abriu de repente. Uma brisa fresca entrou, trazendo consigo incontáveis pétalas dançando no ar. Lu Bing entrou, seguindo a saudação habitual, Júnior Lu Bing cumprimenta respeitosamente o líder da seita. Ela se curvou e então olhou para sua sênior, ofegante. Lu Bing exalou profundamente, limpando a gota de suor que estava prestes a cair de sua bochecha. Lu Bing lançou um olhar fraco e suave, suas bochechas coradas, parecendo fatigada, mas complementando as técnicas de respiração que havia aprendido no bordel. De fato, ela irradiava a postura de uma mestra. Naquele momento, Lu Bing percebeu que havia outra pessoa na sala. Era Eiting, tão esmaecido que quase parecia inexistente, ocupado servindo bebidas para os 2 outros. Pegando-se de surpresa, Lu Bing apressou-se em fazer uma saudação e irmão Lu Xiaojie. Embora não falasse abertamente, ele havia estado observando e avaliando-a silenciosamente o tempo todo. Lu Xiaojie franziu levemente a testa. Cada vez que olhava para Lu Bing, não conseguia evitar a comparação entre uma selfie e a realidade. Ele pensou consigo mesmo, esta cena realmente cativa os olhos. A delicadeza de seu vestido, suas expressões e charme se misturam para criar uma aura perfeita. Lu Bing também observou discretamente a postura de Lu Xiaojie. Em seu coração, ela se perguntou, hã? A compostura deste jovem mestre é realmente impressionante.
Eu exauri todas as técnicas de respiração, postura e sons que aprendi no bordel, e ainda assim ele não mostra reação alguma. Ela mordeu o lábio suavemente, uma sensação de determinação crescendo dentro dela. Se ao menos o sênior pudesse se afastar por um momento, para que eu pudesse ficar a sós com o jovem mestre, quanto seria maravilhoso. Lu Shao finalmente falou: Lu Bin, eu te chamei aqui porque quero que você me acompanhe na reunião das 3 seitas em 3 dias. Em seu coração, ele pensou: eu quase esqueci o ponto principal. Minha namorada de minha vida anterior também tinha alguém assim, eu quase deixei escapar um erro. Ao ouvir que ela iria com Lu Shao, Lu Bin se sentiu tão feliz que mal podia conter sua alegria. No entanto, do lado de fora, ela ainda tentava manter uma atitude tímida, gentilmente colocando uma mecha de cabelo atrás da orelha e dizendo: sim, líder da seita. Mas aos olhos de Dong Li, Lu Bin era apenas uma usurpadora enganadora. Apenas ver o sorriso de Lu Bin era o suficiente para acender sua fúria. Mordendo os dentes, ela resmungou: aquela criatura vil, por que ela está sorrindo tão brilhantemente? Furiosa, Dong Li não pôde mais se conter e agiu impulsivamente. Ela esmagou o copo de água em sua mão e o bateu contra a mesa. Os cacos se espalharam por toda parte, fazendo um estrondo que assustou os 2 meninos que estavam ali. Dong Li se levantou de raiva, seu rosto mostrava claramente sua frustração. Droga! Como pode haver uma pessoa assim no mundo? Ela saiu em disparada, seus passos pesados de indignação. Lu Shao se sentiu confuso, perguntando-se: o que eu fiz para ofendê-la? Ei Ting, que estava ao seu lado, não demonstrou intenção de defender seu superior. Ele comentou calmamente: o crime daquela pessoa não é pequeno, sênior. Lu Shao, descontente, lançou um olhar para Ei Ting: então você ficou mais esperto, hein? Você se atreve a dar lição ao seu superior? Ao ouvir isso, Ei Ting suou frio e apressou-se a explicar: não. Eu não quis dizer assim, sênior. Então, para evitar problemas, Ei Ting habilidosamente procurou mudar de assunto: sênior, deixe-me lhe servir um pouco de chá. Ao mencionar chá, os olhos de Lu Bin brilharam como faróis de carro. Ela imediatamente pulou em direção a Ei Ting, ansiosa para assumir: desculpe incomodá-lo, irmão. Deixe-me servir chá para o sênior em vez de você. Ei Ting não interveio, apenas observou silenciosamente enquanto Lu Bin pegava a chaleira de suas mãos. Lu Bin aproveitou a oportunidade para exibir-se, começando a servir o chá com uma habilidade refinada, todo o seu corpo e expressões faciais irradiando profissionalismo. O som do chá sendo derramado na xícara era agradável aos ouvidos, como uma melodia suave. Esta era a arte do chá verde que ela havia dominado, um encantador ofício de verdadeira finesse. Ei Ting, de pé atrás, ruborizou-se diante de toda a atração. Lu Bin sentiu-se imensamente confiante em sua exibição. Ela acreditava ter se saído excelentemente, atribuindo suas habilidades às lições aprendidas no bordel. Independentemente de ser o líder da seita ou os senhores, ela permaneceu autoconfiante. No entanto, ao contrário dos pensamentos de Lu Bin, Lu Shao parecia indiferente. Desde o início até o fim, ele não demonstrou nenhum sinal de interesse. De fato, enquanto Lu Bin estava focada em se exibir, Lu Shao estava perdido em seus próprios pensamentos. Ele murmurou para si mesmo: por que eu continuo sentindo que a garota Dong Li não está brava comigo, mas sim com ciúmes?